Fala galera vascaína, trazendo mais um vídeo aqui no canal para te atualizar aí com o giro das últimas notícias do Vasco. Vou trazer informações importantes para o torcedor vascaíno, mas peço para você ficar nesse vídeo até o final. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever no canal, ajudar o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Já estamos chegando ali pertinho de 70 mil torcedores. Conto com a sua moral para se inscrever, deixar o seu joinha e sem mais enrolação, vamos trazer as notícias atualizadas do Vasco para o torcedor vascaíno. Primeiro eu vou trazer aqui, o Jorge Nicola, galera. Você está vendo aqui, o Lucas Pedrosa, mas vou trazer o Jorge Nicola primeiro, Jorge Nicola vai falar aí sobre a 777 que faliu de vez, galera. Isso mesmo, a CAP está vendendo ali tudo quanto é coisa em relação a 777 e a gente vai trazer o Jorge Nicola falando e trazendo essa informação. Bora lá acompanhar o Jorge Nicola, daqui a pouco eu trago o Lucas Pedrosa também. Bora acompanhar, galera. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama, bastante afetado pela 777. A empresa norte-americana praticamente faliu, tanto que a ACAP, seguradora que controla a 777, decidiu vender absolutamente tudo. Além dos clubes de futebol, estão vendendo jato, iate e tudo que pertencia à empresa norte-americana, que inclusive foi alvo de despejos de dois endereços nos Estados Unidos por falta de pagamento de aluguel. Esses escritórios acabaram sendo fechados. Além dos times, a 777 está perdendo um jato avaliado em 20 milhões de dólares ou 109 milhões de reais, além de um iate, que é chamado de 777 e que tem um valor estimado de 10 milhões de reais. Os clubes, porém, vivem uma dificuldade maior para a venda. Tudo porque há um processo movido por um fundo inglês chamado Leadenhall. Esse fundo entrou com uma liminar na justiça americana, tentando impedir a venda desses clubes com medo de que exista um calote da 777. Hoje a ACAP, que é quem controla a 777, é responsável pelo Red Star, que é o time da França, o Genoa, time da Itália, o Standard Liège da Bélgica, o Hertha Berlim da Alemanha, além do Melbourne Victory da Austrália e o Sevilha. Embora com o Sevilha a 777 tenha ações minoritárias, não seja nada muito importante. O Red Star da França é aquele com negociações mais próximas da conclusão. Em relação a Vasco, Genoa, Standard Liège, Hertha Berlim, Melbourne, tudo na estaca zero, situação bastante delicada. Só para completar a respeito dessa história, a ACAP solicitou no mês de maio 40 milhões de dólares de empréstimo junto ao dono do Chelsea. Essa grana serviria para que os clubes não precisassem fechar suas portas. O problema é que os juros oferecido em troca desse empréstimo é de 46%. E a saideira em relação a esse assunto, a 777 foi despejada dos escritórios em Miami e Newport Beach por falta de pagamento. O que você acha de tudo que eu contei? Não esquece de... O que você acha aí, galera, dessa informação? A gente já sabia que a 777 já era quebrada, O Pedrinho conseguiu tirar o Vasco, muito criticado por muitos jornalistas que estão aí cobrindo o Vasco, Quando o Pedrinho entrou com a ação para afastar essa empresa, de pilantras que estava dentro do Vasco. Parabéns, ao senhor melhor presidente da história do Vasco, que entregou 70% do futebol do Vasco na mão desses incompetentes dessa empresa falida, que até agora a gente nem sabe, o que está nesse contrato que até hoje não foi revelado para o torcedor vascaíno. Então tá aí, a empresa falida, vendendo tudo quanto é coisa, e a gente vai saber, muitas coisas ainda estão por vir aí em relação à empresa 777. Agora, daqui a pouco eu vou falar aí, também sobre a respeito de um jogador que pode estar chegando no Vasco. Peço para a galera ficar até o final do vídeo, que agora eu vou trazer aqui, o Lucas Pedrosa também, falando aí em relação ao Vasco da Gama. Galera, bora lá acompanhar com o SBT Esporte, trouxe de notícias do Vasco, e já vou trazer aqui mais duas informações
para o torcedor vascaíno importante. Fica aí, bora lá acompanhar o SBT Esporte. Não é possível, DJ Careca. Ele tá todo animadinho com o Felipe Luiz, tá botando na palavra pro Pedrosa. Merece você? Merece. É verdade esse bilhete? Merece pela atuação. O que aconteceu? A atuação foi terrível, foi tão triste quanto essa música. É sério, assim, eu sou um cara muito tranquilo, assim, em relação ao trabalho do Paiva. Eu sempre falo que o Paiva é um treinador que, se o Vasco está nessa situação de uma semifinal de Copa do Brasil, é por conta dele. Se o Vasco está tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro, também é por conta do Paiva, que começou muito bem, que começou fazendo feijão com arroz, entendendo as limitações do elenco, colocando as peças onde tem que colocar. Mas assim, o Vasco já não vence 6 jogos. Eu acho que o momento da Copa do Brasil vai maquiando o desempenho do Vasco do que está acontecendo. São 6 jogos sem vitórias entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E assim, nesse recorte tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Flamengo, tem Cruzeiro. Todos esses eu entendo, porque são times superiores ao Vasco da Gama. O Juventude não é superior ao Vasco da Gama. O Vasco não pode jogar tão mal dentro de São Januário como foi contra o Juventude. Com todo respeito ao Juventude, o Jair Ventura, que é um bom treinador, que inclusive fez uma mudança tática no segundo tempo muito boa, marcando esforço e matou o Vasco. Mas assim, o time do Vasco tem mais qualidade, estava dentro de São Januário, com 20 mil pessoas, faz um primeiro tempo onde toma um gol aos 3 minutos, numa falha ali de marcação muito fraca do Maicon e do Lucas Piton, que ficam olhando o Edson Carioca passar e o Vasco toma o gol aos 3 minutos. Aí, novamente, você tem que correr atrás do resultado. Ainda bem que o Vasco, logo depois do gol, acordou. Teve 4 grandes chances ali criadas. O Paê conseguiu fazer o gol, inclusive foi a melhor partida do Paê nas últimas que ele vem fazendo, chamando a responsabilidade. E o primeiro tempo ficou realmente essa trocação. Não foi o primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo razoável. Agora, o segundo tempo do Vasco é terrível. Terrível, fraco tecnicamente, fraco nas ideias, pobre, de lançamentos longos, nessa marcação curta que o Juventude conseguia fazer em cima do Sforza. O Vasco agora está com o Rafael Paiva fazendo a mesma coisa que o Diniz faz, que é sair do goleiro. E não tem dado certo. Não tem dado certo essa saída curta. O Vasco está usando e abusando dessa saída curta e errando o tempo inteiro. Isso precisa ser corrigido. Então, para mim, o segundo tempo do Vasco foi terrível e o Vasco só não perdeu por conta do goleiro que ele tem, que é um goleiro de nível de seleção brasileira, Léo Jardim. Fez defesas absurdas no segundo tempo. O Juventude poderia ter vencido a partida e no momento que o Vasco estava ameaçando ali a agredir um pouco, o Souza vai lá e dá uma tesoura no jogador do Juventude e acaba sendo expulso e aí acaba totalmente... Sem discussão, não tem nem discussão. Então, assim, repito, eu vou entender contra o Palmeiras, vou entender contra o Atlético Mineiro, vou entender contra o Cruzeiro, vou entender contra o Flamengo. Contra o Juventude em casa, o Vasco precisa jogar melhor. Isso eu não vou entender. Ô, Vene Casagrande, tem um ponto, todo time tem pontos de luz, né? São personagens que são extremamente importantes. E aí, quando esse personagem não está ou não vai tão bem, o time muda bastante. Eu sempre identifiquei esse personagem desde o ano passado como o Lucas Piton. O Piton é um cara extremamente importante. E determinamos aqui juntos que no ano passado foi o jogador mais regular da temporada. O Piton joga de ponta a ponta bem o campeonato, né? Mas tem alguns jogos que eu vejo que o Piton tá vibrando um pouco abaixo do que a gente vê, do que a gente espera. Gente, o que é super natural. Porque eles se cansam, alguma coisa acontece, eles têm a família, enfim, um monte de coisa, né? Eu acho muito fisicamente também, a gente tá chegando aí no final da temporada. Mas é estranho porque ele é tão regular que a gente, quando vê o Piton não jogando tão bem, a gente acha estranho. E veja como que o Vasco depende bastante do brilho dele, né? Até para aquela dobradinha ali com o Verratti, a gente tá vendo ele subir um pouco menos. Como ele é importante pro Vasco, né, Venê? Concordo com você, de fato ele caiu muito de produção. Muito não vou utilizar a palavra muito. Ele caiu de produção, por quê? Porque a gente sabe que ele pode entregar mais, é um jogador extremamente irregular. Só que a gente tem que levar em consideração que é um ser humano. Eu até brinco, se o Messi e o Cristiano Ronaldo eles vivem uma má fase, porque o Lucas Piton não pode viver uma má fase? E a gente precisa levar em consideração o lado também fora das 4 linhas. Eu não sei se está acontecendo algo. Por exemplo, no Flamengo, o Eric Pulgar está passando por um problema extremamente delicado, pessoalmente falando. E isso pode ter feito o rendimento dele cair. A irmã dele foi diagnosticada com depressão. Então, assim, isso, querendo ou não, pode afetar o lado mental do atleta. O Lucas Piton, ele pode estar vivendo algo pessoal ele também. Ele teve filho recentemente, né? Aí, isso pode ser levado em consideração. Pode ter acontecendo em relação a isso. E de fato, a gente brinca, ele pode estar dormindo menos. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Mas a gente é pago para analisar. E, de fato, o Lucas Piton não está entregando aquilo que ele pode entregar e que ele já entregou outrora com a camisa do Vasco
Vasco da Gama. É um jogador extremamente importante. E o reserva imediato dele é o Vitor Luiz. Querendo ou não, pode dar conta do recado, mas não está no mesmo nível do Lucas Piton. Inclusive, o Lucas Piton merecia ser convocado para a seleção brasileira. É verdade. É nenhum absurdo a gente está falando aí só de 3 jogos que ele não está performando. 3 jogos é uma semana e meia no futebol. Uma semana se bobear. Esse jogo, o jogo contra o Atlético Mineiro e um jogo anterior. Qual foi Atlético Paranaense contra o Atlético Paranaense? De resto, ele é o Piton que a gente conhece. Ele não tá 7 assistências e 6 gols. É o segundo jogador que mais participa de gols. Olha isso, um lateral. Ele não está fazendo péssima partida ao ponto de, por exemplo, ser vaiado. Não. É porque, de fato, mas ele caiu é tão importante que qualquer coisinha que a gente já repara. Agora, Pedrosa, eu quero saber a pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o vascaíno vai assistir Payet e Coutinho juntos ao mesmo tempo? Não só o vascaíno, o povo brasileiro. O craque tem que jogar junto. Eu também quero saber. Você não sabe? Porque assim, se você empatando em São Januário, em 1-1 com o Juventude, com a força de sua torcida, num jogo em que o Vasco fazia um segundo tempo terrível tecnicamente, sem controle de bola, sem criatividade, sem conseguir passar a bola pelo meio, como esses jogadores conseguem fazer, e você não coloca o Payet e o Coutinho juntos, eu não sei quando o Rafael Paiva vai fazer. Para mim faltou coragem dele, faltou a ousadia necessária para ele poder colocar esses dois jogadores juntos. Porque quando ele tira o Payet e coloca o Coutinho, ou tira o Coutinho e coloca o Payet, são por 2 motivos. Ou tá cansado ou tá mal. O Payet não estava cansado e o Payet estava jogando bem. Verdade. Então você tinha uma oportunidade ali de colocar a criatividade em campo. Poderia ter tirado o Sforza, que estava muito mal, e ter sido um pouco mais ousado, deixava o Hugo Moura mais nessa proteção. Ou poderia, por exemplo, ter tirado o próprio Lucas Piton, que estava mal e o Leandrinho já estava no jogo, colocava o Leandrinho como lateral e tirava o Lucas Piton e colocava o Coutinho nessa posição do lado esquerdo, invertendo com o Payet. E ele não fez isso. Então, assim, para mim é um desperdício muito grande esses dois jogadores não atuarem juntos, nem que sejam 10, 15 minutos pra gente ver isso acontecendo. O Vasco tem um gasto de mais de 2 milhões de reais com esses jogadores por mês. Pra mim é um desperdício de talento, é um desperdício de dinheiro quando você opta por não colocar Payet e Coutinho juntos. Ah, Pedrosa, mas e a questão defensiva? Você tem como se proteger com a bola, porque um time como o Vasco, que necessita de qualidade, tem que ficar com a bola. O jogo está muito transicional, então fica com a bola, dá criatividade para o seu time e qualidade. O que não pode é a gente ter 2 jogadores de alto calibre, eu já falei aqui 1000 vezes, o Coutinho não é veterano para poder ficar dando essa desculpa, o Payet sim é veterano, mas o Payet estava bem e poderia ter colocado o Coutinho. Aí o Vasco tem 2 jogadores de alto calibre, eles não vão jogar juntos? Eu não consigo entender. E o Coutinho tá dormindo lá naquele negócio ainda, não tá? Deixa o bichinho jogar toda hora, gente. Eu não sei se dá, né, também, porque, imagina. Mas os dois ao mesmo tempo. Ele não entrou bem, 2 não, tá? minutinhos a gente entrou quer. Bem, não. Mas, às vezes, os 2 caras em campo juntos, eles conseguem progredir. Eu tô doida, só um pouquinho, só um negocinho, esse negócio de 5 minutinhos que eu queria ver. Galera, então, em relação aí, né, já estão falando muito mal do Paiva, principalmente torcedores do Vasco ali, nas redes sociais. Muita gente cogitando Tite no Vasco. Quero saber a sua opinião. O que você acha aí em relação ao Tite assumir o Vasco, né? Na minha opinião, né, o Paiva tá vacilando bastante, né? Tem deixado a desejar, principalmente ali por não tá dando oportunidade mais para a molecada. A molecada é salvação de tudo? Não é, né? Mas a gente sabe ali que o Paiva pode, né, conseguir trazer os moleques da base ali para implementar nesse time aí. Cara, Souza não joga mais com a camisa do Vasco. Ele que deu ali, né, entrevistas antes de vestir a camisa do Vasco de novo, né, depois que o Coutinho colocou ele, né, falando que jogaria de titular em qualquer clube do Brasil da primeira divisão. Você tá de sacanagem, né, Souza? Com esse futebol horroroso, você entra em campo e fica 4 minutos em campo, você falar que joga em qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro, você tá de brincadeira, né? Nem time da Série B você é titular. Então, pelo amor de Deus, o futebol horroroso do Souza, o Sforza fraco demais, o Lucas Piton, né, como falou aí na reportagem, o Lucas Pedrosa aí com os comentaristas, caiu bastante o futebol dele. Para mim, o Lucas Piton nunca foi ali um jogador de marcação, marca frouxo demais, assim como o Léo marca fofo, né, essa zaga ridícula do Vasco, quando o Léo também está em campo. O Piton não sabe marcar. O Piton, né, ele consegue avançar ali um pouco à frente, né, tem muitos passes ali com a camisa do Vasco pro Verratti, mas só essa jogada. O Piton não sabe marcar, não tem caguete para marcar. Os jogadores passam por ele como quer. E o Felipe Coutinho com o Payet tem que jogar junto.
né? Porque os dois ganham, ó, dinheiro pra caramba e o treinador não consegue ver uma tática. Não é possível, né, Paiva? Você não consegue ver uma tática para colocar o Coutinho junto com o Payet dentro de campo. Então, vamos resolver isso aí, senão não tem condição mais para o Paiva continuar aí à frente como treinador do Vasco da Gama, né, galera? Quero saber sua opinião, seu comentário aqui no vídeo. Use o espaço aí do nosso comentário para deixar a sua opinião. E agora eu vou trazer para o torcedor vascaíno um jogador que pode estar chegando para vestir a camisa do Vasco na temporada que vem. É ele, Talisca, galera, meia de 30 anos, é cogitado no Vasco. Ele que tem contrato lá no seu clube árabe, né? Até 30 de 6 de 2026, mas pode estar vindo para o futebol brasileiro e o Vasco cogita a contratação do meia, né? Ele tem 5 jogos lá, 3 gols marcados, né? Seria uma contratação de peso para o Vasco aí. Com certeza o meio ofensivo chegaria para ser titular nesse time do Vasco, né? Imagina ali o meio de campo do Vasco, com a volta do Paulinho, o Jair também está quase voltando. E, né, se o Talisca chegasse, seria um grande reforço aí para ajudar o Vasco da Gama na próxima temporada. Quero saber a sua opinião, o que você acharia aí de Talisca vestir a camisa do Vasco? Acharia uma boa contratação? Acharia que o Tite deveria chegar para assumir como técnico do Vasco? Eu acho ali que, na minha opinião, cara, o Paiva vai ficar até o final do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, independente dos resultados. Mas eu quero saber sua opinião aí em relação a Tite e Talisca vir vestir a camisa do Vasco para a temporada que vem o Tite assumir o Vasco como treinador, beleza? Use o espaço no nosso comentário, deixe a sua opinião, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu fico por aqui com as últimas notícias do Vasco atualizadas para o torcedor vascaíno. Peço para você compartilhar aí, jogar no seu grupo do WhatsApp, Facebook para dar aquela moral. Valeu, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.